Você já se pegou pensando, quando essa dor passar, poderei voltar a viver? Ou talvez, quando eu me curar desse trauma, desse pânico, dessa ansiedade, quando eu eliminar toda essa dor, só então poderei ser feliz. Sim, nós fomos ensinados a vida inteira que o sofrimento seria um obstáculo que impede a felicidade ou uma boa vida. E acreditamos no mito de que a gente precisa eliminar toda a dor para só então termos permissão de sermos felizes, como se a vida fosse algo a ser resolvido e não experienciado e vivido. Então passamos anos ou até décadas paralisados, esperando que essa dor vá embora para então começar a caminhar. Mas e se eu te disser que tentar eliminar o sofrimento a qualquer custo não é o caminho para uma boa vida e muito menos para a felicidade? Se você ainda não me conhece, eu sou Andressa Quedinal, psicóloga clínica, trabalho com regulação emocional informada por trauma. Nesse vídeo eu vou falar sobre a diferença entre dor e sofrimento e por que eliminar o sofrimento não é meta de terapia. Na verdade, a meta da terapia é construir uma vida que vale a pena ser vivida e o que isso significa para você. Fique comigo até o final, que isso pode mudar a forma como você enxerga a sua jornada e a maneira como você traça os seus objetivos, tanto na terapia quanto na vida. Para começar, vamos entender a diferença entre dor e sofrimento. A dor, seja ela física ou seja emocional, muitas vezes pode ser inevitável, parte inerente da vida, porque dói onde importa, ou seja, uma vida valiosa vai ter dor, e também porque temos um corpo que adoece, um corpo que falece. Amamos pessoas que erram, amamos pessoas que morrem. Então, a perda e a mudança são inerentes à vida. A vida é mudança. Então, nós sofremos perdas, nós adoecemos, tragédias acontecem, coisas fora do nosso controle acontecem. Vou dar até um exemplo. A minha filha comprou um sorvete. Ela pediu para ir para a sorveteria, a gente foi, e ela tava com aquele sorvete, a história é real, aconteceu ontem. E ela tava com um sorvete lindo, sabe? Desses sorvetes caros, bate de latte, assim, da vida. Super feliz e aconteceu. Não foi culpa de ninguém, como muitas coisas na vida que acontecem não serem culpas de ninguém. No sorvete espatifar no chão. Ela tentou solucionar o problema, tentou ver se ganhava outra bola. Não tinha outra bola. Porque ali ela precisava aprender algo importante. Às vezes, acidentes acontecem. Às vezes, sem ser culpa de ninguém, coisas inesperadas acontecem. A gente precisa lidar com aquela dor. Ela chorou. E tudo bem ter chorado. Afinal, realmente foi muito ruim. E essa perda da bola de sorvete, essa perda de expectativa, essa frustração, são uma dor inerente à vida. Claro que esse é um exemplo relativamente pequeno, porque não é uma pessoa que ela ama, não é um sonho que morreu, mas é já um pequeno momento para entender que coisas acontecem e a gente precisa lidar com essa dor que é inerente. Eu dividi o meu sorvete com ela, então ela comeu junto o meu sorvete, a gente dividiu, ela não ficou sem. Ainda assim, aquela dor é justificada. E eu não tô falando só de sorvete. Aqui é para exemplificar como coisas inevitáveis, incontroláveis, nos atravessam e inevitavelmente sentiremos dor, seja porque uma tragédia aconteceu, um desastre natural, seja porque pessoas morreram, seja porque a gente ficou doente, enfim. Se estamos vivos, estamos sujeitos à mudança, a perdas, à imprevisibilidade. E faz parte a gente ter que lidar com tudo isso. E se a gente sente algo de emoção primária, é porque aquilo tinha uma importância para nós. Já o sofrimento, em cima dessa dor, a gente coloca uma não aceitação. E quando você tem dor, mas não aceitação da realidade como ela é, nós temos um sofrimento. E aqui, esse sofrimento sim é evitável, e quanto maior a nossa flexibilidade psicológica, nossas habilidades de surfar emoções, de regular emoções, até de compreender nossos pensamentos, de ver de diferentes perspectivas, quanto maior nossa flexibilidade psicológica, menor é a chance de a gente cair nesse sofrimento, ou menos intenso, menos frequente ele será. Um sofrimento muito profundo acontece quando a gente se agarra àqueles pensamentos de deveria ou não deveria, quando a gente não aceita a realidade que já se apresenta, que já está aqui, e não querendo aceitar, a gente vai atritando contra a dor. E aqui aceitar desde sentir essa dor, por exemplo, se quando caiu o sorvete, a minha filha não achasse certo ou normal, ou não quisesse sentir tristeza, frustração pela bola caída, isso iria potencializar o sofrimento.
Porque além da dor natural, da frustração do sorvete caído, ela ainda tem que lidar com a não aceitação desse sentimento ou desse fato, o que ia potencializar o desconforto, gerando sofrimento ou sofrimento sujo. Então, quando a gente não aceita os fatos de coisas que a gente não pode mudar, isso não é justo, não deveria ser assim, eu não deveria ter que lidar com isso. Tudo isso vai aumentando esse atrito, que gerando mais sofrimento. Coisas que não tem como mudar. O passado. Isso já aconteceu. Não deveria, porque foi injusto. Essa ruminação, porque essas não aceitações da realidade vai aumentando esse sofrimento. Outra coisa que a gente precisa aceitar como é os fatos no presente, dos quais a gente não tem influência, controle, ou que se apresentam agora. Por exemplo, uma emoção que surge, a gente tem influência não diretamente sobre ela. Tem vídeo sobre isso no canal. Se a gente vai lutar, não deveria sentir isso, já tá aqui. Essa tristeza já está aí. Essa raiva já está aí. Essa vergonha, seja o que for, já tá. Se eu quero negá-la, dizer que não deveria, eu vou produzir sofrimento. Agora, uma coisa que a gente não precisa aceitar, porque ainda não existe, não aconteceu, não está em lugar nenhum, é o futuro. Não há nada no futuro que a gente precise aceitar. Então, preocupações do tipo, nunca encontrarei ninguém, morrerei sozinha, são preocupações, são excessos que não existem, são fantasias, porque não precisa ser aceito. Ninguém precisa aceitar o pensamento de que nunca ninguém vai me amar. Isso é um medo, é uma preocupação, é uma ansiedade relacionada ao futuro. Não ter ninguém nunca é um pensamento extremo, não é um fato a que a gente precisa aceitar. Pensamento é diferente de fato. Os fatos da realidade, quando a gente não aceita, a gente produz sofrimento. Porque, veja bem, rejeitar a realidade não muda ela. Quando a gente nega fatos que não podem ser mudados, por exemplo, o nosso passado ou coisas que a gente está sentindo, é como se a gente começasse a espremer, empurrar, fazer assim, gerando mais dor, mais sofrimento, não mudando nada, só nos deixando presos num inferno de raiva, de ingratidão às vezes. A gente fica preso. Quando a gente aceita, se abre para o que é, para os fatos, a gente tem a dor limpa para lidar, que pode inclusive informar sobre coisas importantes para nós. Não aceitar fatos pode te deixar preso numa amargura, numa infelicidade, uma raiva, quando que se a gente se abre para a dor, a gente pode viver um luto ou compreendê-lo e se libertar para poder ter essas mãos livres, que não estão lutando contra a realidade, mas elas estão abertas para se conectar com nossos valores. Porque quando uma dor inerente à vida humana surge e a gente tenta evitar, lutar contra, julgar, falar que deveria, toda essa evitação e repressão faz com que a gente crie mais sofrimento, a gente sofre mais. E muitas vezes é a meta da terapia das pessoas que chegam até o consultório, que é eliminar uma dor inerente à vida. A meta da terapia não é eliminar dor. A meta é construir uma vida valiosa, significativa. Isso significa ter também dor, porque dói onde importa. E para a gente fazer coisas importantes, nós precisaremos nos desafiar, sair da zona de conforto muitas vezes. Claro que com assistência. Então, uma boa terapia não vai atuar numa meta de não quero mais sentir isso. Não é sobre se sentir bem, é sobre sentir bem. E é muito humano querer focar a atenção em eliminar sofrimento, eliminar emoções. O problema é que isso gera ainda mais sofrimento. Mas no DBT, a gente é muito claro com os clientes que nossa meta não é eliminar a dor. Pelo contrário, a nossa meta é criar uma vida que vale a pena de ser vivida. Ou seja, essa dor, esse pesar, vale a pena de ser vivida. Tem valor para ter uma vida significativa e plena o bastante para que essa dor tenha sentido, essa dor tenha propósito. Isso é totalmente alinhado e voltado para os valores individuais, únicos, autênticos daquele ser humano em questão. Porque se a gente ficar aqui tentando eliminar emoções ou eliminar suicídio, a gente vai ficar numa luta vã que já está perdida. Nosso caminho é outro, é de construção, é de ampliação de repertório, de criação de flexibilidade psicológica, com uma vida com habilidades efetivas em nome do que importa para você. E aqui vem uma grande pergunta: o que importa para você? Isso por si só já pode ser uma jornada terapêutica, pode ser uma primeira meta da terapia, é encontrar o que tem de propósito. Então, numa primeira etapa da terapia, a gente sim busca diminuir ou eliminar crises para
parar de piorar as coisas. Então, comportamentos suicidas, autolesivos ou situações de um sofrimento tão intenso que é insuportável, que são as crises inexoráveis, comportamentos descontrolados, é a primeira fase na DBT que a gente baixa. Mas depois, a pessoa pode entrar no que a gente chama de desespero silencioso. Nessa fase 2 do desespero silencioso, em que as crises já não estão mais não tão presentes, mas a pessoa acorda e não tem propósito, não tem alegria. Ela acorda para cumprir mais 24 horas. Então estamos no desespero silencioso, fase 2 na DBT. Isso tende a acontecer quando você está vivendo uma vida para evitar problemas. Uma vida para evitar problemas não é uma vida, é sobrevivência. Então, se a gente está ocupado em não sofrer, a gente está colocando nossa atenção e nossos esforços em um lugar infértil, uma tentativa até vã e fútil. Porque essa felicidade sem sofrimento é uma promessa vazia. Então, a gente coloca nossos esforços para encontrar quais são os seus valores, qual é o seu propósito, quais são as ações alinhadas a isso, o que você precisa aprender, desenvolver para ser capaz de ir construindo essa vida, o que significa também ser capaz de passar, sentir, surfar emoções agradáveis. Aqui a gente consegue colocar uma atenção de forma mais efetiva. Mas então, o que é essa vida valiosa? Bom, quem vai falar é você. E essa jornada de compreender valores não são objetivos, os valores. Eles são direções escolhidas da forma como você quer viver, quais são as intenções que você quer colocar. Tem vídeo aqui no canal sobre valores. Vou dar só um exemplo aqui. Ser mãe pode ser um objetivo. Agora, ser uma mãe zelosa, o zelosa é um valor. Para eu ser mãe, eu posso engravidar ou adotar ou dar um check. Agora, para ser zelosa, eu tenho múltiplas ações possíveis que honram esse valor. E aqui eu tenho mais flexibilidade, mais opções de várias formas de honrar um mesmo valor. E é por causa dessa flexibilidade aqui, não importa como a sua vida esteja, você pode estar no fundo do poço, ainda assim vai existir uma ação, mesmo que pequena, que é possível de se dar, que honre algum valor seu. E aqui é a nossa primeira semente, que com persistência, com consistência, vai germinar. A gente não busca uma vida sem sofrimento, porque isso não existe. A gente busca uma vida em que essa dor tenha contornos de propósito. E uma pergunta que a gente costuma fazer no início de terapia, se a pessoa fala, eu quero me livrar da ansiedade, quero me livrar dessa dor, a gente pergunta, se não existisse essa ansiedade, se não existisse esse medo de rejeição, se não existisse isso, como você estaria vivendo? O que seria um bom dia? Por exemplo, se você não tivesse, vamos pôr, vergonha do seu corpo, o que você estaria fazendo? Como você estaria se relacionando com você e com os outros? Essas são algumas perguntas possíveis que você pode se fazer para começar a encontrar esse lado da construção de vida valiosa e não o lado do fugir, escapar da dor. Então a gente coloca a nossa dor numa mochilinha, escolhe a nossa direção, que é guiada por valores, né? Os valores são esse direcionamento e vamos dar os passos, que são as pequenas ações. E mesmo que seja passo de formiguinha, já tá valendo. E uma coisa que ajuda a gente a carregar essa mochila é uma habilidade DBT chamada aceitação radical. E veja bem, que a aceitação não significa aprovar, não significa gostar e muito menos concordar. Significa compreender a realidade como ela é e atuar como eficientemente como ela é. E não como a gente gostaria que fosse. Não no mundo cartoon da nossa cabeça, no mundo que a gente acha que ele deveria ser. Porque a verdade é que a realidade não nos pergunta como a gente acha que ela deveria ser. Ela só é. Se a gente fica preso nos nossos deverias, a gente perde de enxergar e atuar ao que de fato se apresenta. Então a aceitação radical é uma atitude em mente sábia diante das coisas do mundo, da realidade, internas, externas, que nós não podemos mudar. E essa aceitação é radical porque ela é de corpo inteiro, de pensamento, de corpo, de emoção. Nós inteiramente aceitamos, de mãos abertas, a realidade como ela é, para atuar nela, não contra ela. Lembrando que nada no futuro pode ser aceito. A gente, para poder mudar uma realidade, primeiro a gente precisa aceitar como ela é. Por exemplo, para eu tomar as decisões que vão me levar a tratar um câncer, primeiro eu preciso entender que sim, um câncer está aqui. Esse é o exemplo. Esse sim, tem um câncer aqui, seria a aceitação radical. E essa aceitação radical é que me permite dar os passos para ir atrás do tratamento, enfrentar o tratamento. Se eu não falar sim, há um câncer aqui, falar assim, mas não deveria, porque isso é injusto, nunca fiz nada contra ninguém, eu vou ficar esse tempo
tempo aqui lutando contra a realidade e vai ser mais difícil de, com abertura, ir para, por exemplo, os passos efetivos de tratamento. É só um exemplo. Marshall Linehan, criador da DBT, tem uma metáfora muito boa. Se você está vivendo um inferno, para sair dele, você vai precisar passar por uma parede ainda mais quente que o próprio inferno, mas é atravessar ele que te permite sair, ou você pode ficar aqui para sempre. Para você passar por esse caminho, você vai precisar aceitar que está no inferno, aceitar que a dor disso tudo e a cada passo direcionado, só então vai poder sair. O jeito de sair do sofrimento é através da aceitação de uma dor. E com terapia, a gente é capaz de fazer isso com mais meios, com companhia. A gente não faz isso sozinho, a gente faz isso com suporte e com ampliação desse repertório para lidar com todas essas dificuldades humanas. E é comum que quando a gente de fato aceita radicalmente algo, a gente saia de uma postura um pouco mais ou raivosa ou de negação e entre depois da aceitação numa profunda tristeza. E após esse luto, após essa aceitação, após essa tristeza, vem uma libertação, vem uma serenidade. A serenidade de quem compreende que as coisas são como são. Como, por exemplo, o agricultor que depois de muito trabalho perde toda aquela plantação bem na hora da colheita por conta de uma geada ou algo assim. Ele aceita que a natureza tem disso, tem geada, e ele não tem esse controle. Foi como foi, não temos mais essa colheita. E mesmo que venha uma profunda tristeza, ele ainda encontra uma certa serenidade de compreender que as coisas são como são. Ele teria muito mais sofrimento se ele ficasse falando, não é justo, porque assim, porque eu. Então, quando a gente passa por uma aceitação radical, depois de luto vem uma calma, vem uma serenidade, uma libertação. A sua vida não vale a pena porque ela é perfeita ou imune à dor. A sua vida vale a pena porque você está conectado com seus valores e dá passos com propósito. E se isso ainda não acontece, você não precisa esperar o sofrimento ir embora para dar esses primeiros passos. Cada pequeno passo conta e ele pode ser dado em qualquer nível de sofrimento que a gente esteja. Se esse vídeo fez sentido para você, dá um curtir, compartilha com alguém que pode estar precisando dessa reflexão. Tenta pensar o que você tem deixado de fazer que está esperando o sofrimento ir embora. E o que seria um próximo pequeno passo que você pode dar que tenha algum propósito, que tenha valor. Te vejo no próximo vídeo. A gente fica por aqui para falar mais sobre regulação emocional, construção de vínculos seguros. Te vejo no próximo vídeo.